Fala galera, como vai? Tudo bem? Alex Ribeiro falando aqui para mais um bate-papo aí bem bacana, bem interessante, né? Eu falo bate-papo, mas na verdade não é um bate-papo, né? Você não fala, eu não te ouço, né? Mas vamos comentar aqui sobre algo bem interessante, algo muito atual. Hoje eu escolhi falar sobre crise. Quem nunca passou por crise na vida? Eu acho difícil encontrar uma pessoa que não tenha passado por crise na vida ainda, sabe? Desde que eu me entenda por gente, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar nessa palavra, crise. O Brasil está passando por uma crise. O mundo está passando por uma crise. É crise que não acaba mais. Não é? Hoje, por exemplo, né, hoje em dia nós estamos passando por uma crise sanitária mundial, não é só local não, não é só nacional não. Uma crise sanitária mundial. Aí com essa crise sanitária vem outras crises muito piores, né? A crise econômica, por exemplo, que mata muito mais do que uma crise sanitária, né? Então, assim, são crises que vão puxando outras crises, né? Um abismo que vai puxando outro abismo. Aí a crise econômica traz, então, assim, a crise da falta de liberdade, né? Você não tem liberdade de ir e vir. Aí começam-se os lockdowns, né, vamos falar assim, a crise da liberdade de expressão, que a pessoa já não pode comentar o que pensa, que pode ferir o que um outro que tem mais autoridade, talvez, sobre a nação, que tem mais uma propriedade de fala, alguém colocou, incumbiu ele de ter uma autoridade, então ele começa a privar outros de pensar aquilo que, de expressar aquilo que pensa, então vem a crise, vai vindo crise. Aí vem essa crise econômica, vem então a crise matrimonial, vem a crise conjugal, porque não tem dinheiro para pôr comida em casa, né? Então começam a ser as discussões, aí vem a crise acadêmica e vai vindo crise, vem a crise existencial e põe crise nisso aí, né? E vai vir crise. Olha, crise é um assunto muito atual, muito difícil de se comentar, muito pesado, muito difícil de se posicionar, né? De poder opinar sobre o que o outro está passando. Na verdade, a crise, aquele que está passando a crise é que sabe do que está passando, né? E crise, ela vai causando muitos problemas e levam pessoas a desistirem da vida, porque não conseguem ver solução, assim, não vê nem o túnel. Como é que vai ver a luz do túnel, né? A luz no fim do túnel. Olha, crise é um problema difícil demais. Crise é complicado. Mas como por ser um assunto muito abrangente, por ser um assunto muito extenso, muito vasto, eu não quero especificar uma crise, né? Eu não quero falar de uma crise específica, porque eu já passei por algumas crises, já passei por várias crises, e foram crises difíceis, mas eu aprendi, usando, né, exemplo de uma pessoa, a como sobrepujar essa crise. É por isso que eu quero falar hoje sobre sobrepujando a crise. Como vencer a crise? Eu não quero colocar nome na crise, não quero pontuar a crise que você talvez esteja passando, né? Talvez a crise mais internacional, vamos colocar assim, seja a crise financeira, que mata milhares de pessoas, crianças, né? E acarreta milhares de outros problemas, milhares de outras crises. Né? A crise econômica, a crise financeira é uma crise que atrapalha muito mesmo, né? Assim, muito. Então eu não quero pontuar somente a crise financeira. Talvez você não esteja passando por uma crise financeira, esteja muito bem financeiramente, mas possa estar passando por uma crise conjugal, né? Uma crise matrimonial, uma crise com os filhos, uma crise emocional, talvez, uma crise acadêmica. Eu não sei, talvez você esteja passando por alguma crise que eu nem saiba pontuar aqui, tá? Então, assim, uma crise de enfermidade, talvez, né? Eu não vou pontuar uma crise específica. Eu quero falar hoje sobre como sobrepujar a crise, tá bom? Então, o tema que nós vamos comentar é como sobrepujar a crise, ou seja, sobrepujando a crise. Eu tenho um intuito com esse tema. O meu intuito é te convencer. Eu estou aqui para te convencer. Talvez você fale, mas eu não gosto de ser convencido assim, não é muito fácil me convencer. Eu quero te convencer a não desistir. Quando a gente desiste, a gente desestabiliza não somente o nosso interior, né? A gente desestabiliza a família inteira, desestabiliza aqueles que estão do nosso lado, desestabilizam. Nós podemos
desestabilizar, palavra difícil de falar, né? Podemos desestabilizar aqueles que talvez colocou assim, poxa, eu vou andar contigo, que talvez eu andando sozinho eu não consigo, mas andando contigo eu pode ser que eu venha vencer, né, alguma batalha, alguma situação difícil. E se você desiste, né, então outras pessoas acabam sendo afetadas, né, com essa decisão, com esse posicionamento de desistência. Então, meu intuito com esse bate-papo nosso aqui é te convencer a não desistir. Filho ou filha, sei lá, pai, mãe, não desista. Me ouça até o final. Eu estou aqui para te convencer a não desistir, tá bom? Eu tenho uma expectativa com esse intuito. Então, aquilo que você espera de mim é o convencimento. Eu espero te convencer a não desistir. E o que eu espero de você agora? Minha expectativa com você. A minha expectativa é que juntos possamos sobrepujar essa crise. É que você não venha andar sozinho. Andar sozinho é difícil. Andar sozinho, você desgasta, você perde força, você perde o ânimo, acaba desistindo mesmo. Então é que possamos juntos sobrepujar essa crise. Quando eu digo juntos, é porque eu procurei utilizar um exemplo de uma pessoa em que ele venceu uma crise horrível. Esse passou por uma crise de humilhação, crise financeira, né, uma crise econômica, passou por crise sanitária, ele passou por crise emocional, crise sentimental, ele deve ter passado por crise existencial, ele passou por uma crise difícil demais, mas ele conseguiu vencer. E eu consegui pegar 7 passos, né? Assim, resumir em 7 atitudes que ele teve, para que ele pudesse vencer a crise. E eu já passei por uma crise difícil, olha, difícil. E crise, às vezes, não sei se você já chegou a passar por uma situação assim, mas chega um momento na crise em que as lágrimas, elas desaparecem, já não tem mais lágrima para chorar. Você chora e agora, como não tem mais lágrimas, só fica a dor do choro, né? Só fica a dor da angústia. É aquela dor que você não consegue identificar onde dói, parece que ela entala aqui na garganta, dói no peito, você não consegue identificar a dor da angústia. É que ela vem no meio de uma crise, talvez bem no meio da crise. E eu comecei a falar, gente, ou eu desisto, né? Ou eu preciso de ajuda, eu preciso de vencer essa crise. E eu achei essa pessoa em que ele venceu uma crise, olha, horrível, mas ele venceu. E eu consegui pegar 7 passos, né, que ele teve para vencer essa crise. E eu venci também essa crise. Eu consegui sobressair sobre a crise. Então, eu quero falar sobre crise, dentro desse assunto que é tão vasto, tão enorme, né, tão gigantesco. Eu quero especificar, falar sobre sobrepujar a crise, sobrepujando a crise. Como que você e eu, nós podemos sobrepujar essa crise, vencer essa crise. O meu intuito é te convencer, por isso que eu espero que você fique até o final. Tá? Se você não tem muito tempo, talvez tenha uma vida corrida, como eu tenho uma vida corrida demais. Eu acordo às 5 da manhã, às vezes até antes, né? E eu trabalho até às 10 da noite, tá? Eu trabalho até às 10 da noite. Uma vida puxada, corrida demais, né? A vida hoje em dia está muito difícil. Mas se você não tem tempo como eu não tenho, e mesmo assim eu separo, eu sou professor, e nos meus intervalos de aula, eu procuro fazer esses bate-papos, às vezes no intervalo de aula eu procuro fazer alguma operação no mini índice, e às vezes eu procuro ensinar aqui, esse canal é muito eclético, né? Ensinar como fazer operações no mini índice do Ibovespa, ou às vezes eu procuro ensinar as pessoas a como resolver questões de vestibulares no inglês, ou aprender inglês. Eu procuro sempre assim, procurar ser bênção na vida de alguém. E é que esse bate-papo nosso aqui possa ser bênção na sua vida. E se você não tiver tempo, retomando aqui o meu pensamento, você vai lá na configuração e acelera o vídeo, que você consiga ouvir, né, com mais rapidez, consiga ir até o final, você aumenta a velocidade, consiga ir até o final comigo, tá bom? Então, meu intuito é te convencer a não desistir e minha expectativa é que possamos juntos sobrepujar a crise, tá bom? Então, só recapitulando até aqui, vou falar sobre crise. Dentro desse assunto vasto, como sobrepujar a crise, ou seja, sobrepujando a crise, meu intuito é te convencer a não desistir e minha expectativa é que possamos juntos
né, sobrepujar essa crise, tá bom? Eu vou falar aí por intervalo, talvez de uns 50 minutos. Se eu passar desses 50 minutos, eu estou pensando aqui, como você pode acelerar o vídeo, eu não vou ficar muito preso aos 50 minutos. Pode ser que eu acabe em 50 minutos, mas vai ser uma média aí de 50 minutos de fala, provavelmente. O exemplo da pessoa que eu peguei para vencer a crise foi de Ezequias. Ele foi um rei. Ele foi o rei de Judá. Ele foi um dos reis, de Judá. Ele reinou em Judá de 731 a.C. até 702 a.C. E ele teve uma história maravilhosa e que vale a pena você ler a história dele, estudar a história dele, meditar sobre a história dele, sabe assim, pensar sobre a história dele, orar sobre a história dele, sabe? Seguir o exemplo dele. Ele foi um rei assim fantástico. Eu sou muito fã de Ezequias. Não, você não tem noção, eu sou fã demais de Ezequias, eu gosto muito de Ezequias. E eu no céu quero muito conhecer Ezequias. Vou te contar do decorrer da história aqui, eu acho que você vai querer conhecê-lo também. Muito interessante ele. Então, por isso eu te convido a conhecer um pouco da história dele. A história dele é relatada em 3 partes na Bíblia. Vou te falar 2. Uma das partes é no livro de Isaías, mas é mais interessante você ler ali no 2 Crônicas, do capítulo 29 ao 32, tá bom? 2 Crônicas 29 ao 32 fala da história dele. E também do 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 20. Apenas 2 capítulos em 2 Reis. Vale a pena você conhecer a história de Ezequias. Então eu te convido a ler a história e confirmar, seguir tudo que eu vou relatar aqui, você confirmar lá, tá bom? Vai ser bênção para você. Foi bênção na minha vida. Olha, foi muita bênção. Foi muita bênção. Talvez eu não consiga expressar aqui o quão maravilhoso foi seguir esses 7 passos que Ezequias teve, né? E eu segui esses 7 passos, consegui identificar na Bíblia e mudou a minha história. De verdade. E eu gostaria que mudasse a sua. Por isso que eu te convido a não desistir. Me ouça até o final, tá bom? Ele começou a reinar com 25 anos. Pensa, um garoto, um jovem, né? Um jovem. Eu com 25 anos estava na Inglaterra, aprendendo da vida ainda. Eu já estava lá já há alguns anos, né? E aprendendo, descobrindo as coisas, muito novo, neófito ainda, mas me esforçando. E Ezequias, então eu vejo, eu com 25 anos, eu cometo erros até hoje, imagina. Até hoje a gente comete erros, e olha que eu já tenho 18 anos hoje, hein? Tô brincando, só para não falar a idade. Cometo erros até hoje, então imagina eu com 25 anos, né? Um jovem rapaz de 25 anos, está tendo que reinar sobre uma nação. Ezequias reinou por 29 anos. Tem um barulho de uns passarinhos ali no coqueiro ali, se incomodar demais, você não repara não, tá bom? Bom, ele foi contemporâneo de algumas pessoas que talvez, né, para você se contextualizar na história, talvez faça mais sentido para você essa contextualização que eu vou fazer. Tem o profeta Isaías na Bíblia, um profeta muito famoso, ele foi contemporâneo do profeta Isaías, tá? Eu penso que eles eram até amigos, muito íntimos, né? Então ele foi contemporâneo do profeta Isaías, ele foi contemporâneo também do rei Oséias, foi o último rei de Israel. Israel era o reino do norte, né? E o reino de Judá era o reino do sul, onde Ezequias foi rei. E ele foi contemporâneo por 6 anos com o rei Oséias, que foi o rei de Samaria, né? O rei em Samaria, o rei de Israel, reino do norte, tá bom? Ele também foi contemporâneo de 4 grandes reis da Assíria, né? Que um outro bate-papo que nós tivemos aqui, você pode achar aqui no canal, eu falando sobre posicionamento, sobre o tema de não se posicionar contra Deus, não se posiciona contra Deus. Eu comentei sobre alguns reis da Assíria. Então Ezequias, eu não comentei muito sobre Ezequias lá, né? Mas Ezequias ele estava naquela história, naquele momento ali. Ele foi contemporâneo de Pileser III, né? E também do filho dele, Salmaneser V. Teve um curto período de reinado na Síria, faleceu assim que conquistou Samaria, no mesmo ano, imediatamente conquistou Samaria ali, já faleceu. Por isso que alguns historiadores, eles atribuem a vitória de Samaria a Sargão II, né? Porque Sargão II teve que assumir toda a responsabilidade da conquista e por aí vai. Mas quem conquistou Samaria foi Salmaneser V, né? E enquanto Sargão II reinava de Assur,
o seu filho, né, um herdeiro hereditário, ele aprendia a profissão, né, do reinado, reinando em Nínive, né? Então, assim, eu conto mais essa história nesse bate-papo lá que eu tive, né, aqui com vocês, falando sobre posicionamento. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui no final do canal, caso você não assistiu. Vai ser interessante você assistir, tá? Eu falo sobre posicionamento e não se posicionar contra Deus, né? Não se posiciona contra Deus. Muito bom. Então ele foi contemporâneo desses 4 reis, né? Pileser III, Salmaneser V, Sargão II e Senaqueribe, né? E ele passou um aperto com Senaqueribe, hein? Um aperto grande ali. Muito bom, mas por que eu utilizei Ezequias como exemplo na minha vida para sobrepujar a crise? Por que eu utilizei ele para falar de crise? Eu posso fazer um resumo rápido aqui, adiantar, aliás, né, algo interessante. Ezequias teve o reinado, depois de Salomão, filho de Davi, o reinado mais rico que já teve. Mais rico. O reinado mais próspero que já teve, depois de Salomão, foi o de Ezequias. O reinado com maior abastança foi o de Ezequias. Com maior glória, assim, vamos falar glória de honras, né? Toda glória pertence a Deus, mas eu estou falando assim, de maior aparência foi de Ezequias. Maior riqueza foi de Ezequias, depois de Salomão, tá bom? Sempre depois de Salomão, porque não teve nenhum reinado igual ao de Salomão. Então, assim, depois de Salomão, o próximo foi Ezequias. Reinado rico, abastante, próspero, poderoso, né? Forte, com respeito, as pessoas respeitavam ele. Ué, mas, Alex, aí tá estranho, né? Você tá falando sobre crise e fala só coisa boa do reinado de Ezequias? Então, eu não tô te entendendo muito bem. Calma, nem tudo começou com um mar de flores. Ezequias não começou assim muito bem, não. Para a gente entender como que Ezequias começou, eu preciso de relatar um pouco como que foi o reinado antes dele, do seu pai, reinado de Acás. Foi o pai de Ezequias. Então, Acás reinou por 16 anos, de 747 a.C., né, até quando Ezequias começou, então até 731. Então, ele, por 16 anos, ele reinou, começou a reinar muito novo também, faleceu muito novo, então Ezequias começou a reinar depois, de 731 a.C. Então, como que foi o reinado de Acás? Olha, o reinado de Acás, ele foi um reinado podre. Eu procurei uma palavra aqui para falar, mas foi um reinado podre, foi um reinado horrível. Tudo que você pensar de ruim que poderia ter numa nação, num país, foi o reinado de Acás. Foi um reinado assim ridículo. Foi algo, nossa, grotesco demais. E Acás poderia ter seguido o exemplo dos seus pais. Ele poderia ter seguido o exemplo de Jotão, né? De Uzias, de Acasias, né? Ele poderia ter seguido o exemplo dessas pessoas, onde que, como é que eu vou falar? Ele poderia ter deixado bons exemplos para ele, poderia ter ensinado Acás melhor, ou Acás, não sei se eu estou culpando os pais, né? Ele poderia ter seguido o exemplo melhor. Eu falei Acasias, tá? Mas é Amazias. Estou com a Bíblia aqui e eu acabei olhando aqui, ó. Então vamos olhar aqui, ó. Jotão foi pai de Acás, depois Uzias, né? Que foi seu avô. Amazias, que foi o bisavô de Acás, eu falei Acasias, perdão, é Amazias. E Joás, que foi o seu tataravô. Que foram pessoas que poderiam ter deixado bons exemplos, né? Para Acás. Ou deixaram bons exemplos e Acás resolveu não seguir os bons exemplos. Não quero entrar muito nesse assunto, né? A gente não sabe. Mas o reinado de Acás foi horrível. O que Acás aprontou? A primeira coisa que Acás aprontou foi virar as costas para Deus. Isso foi a primeira coisa. Acás, em vez de buscar a Deus, o Deus que seus pais haviam ensinado, o Deus que seus pais haviam colocado, ó, honre esse Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que criou os céus e a terra. O Deus que tirou os judeus, né, vamos falar os israelitas, né, os hebreus, vamos falar assim melhor, os hebreus da escravidão. O Deus que escolheu amar os hebreus, né, e escolher eles como povo. Falou, ó, segue esse caminho. Então, Acás ele resolveu virar as costas para Deus. E ele começou a adorar deuses, vou colocar de D minúsculo, tá bom?
onde que não tinha nenhum fundamento adorar esses deuses. Ele começou a fazer imagens de fundição, né, para se prostrar perante essas imagens. A casa que queria algo, né, para palpar a sua fé. Eu mexo muito na minha cadeira, vou andando para trás aqui. Ele queria algo para palpar a fé. Ele queria ver alguma coisa, né? Então, assim, ele começou a fazer imagens de fundição e se prostrar diante dessas imagens e adorar essas imagens. E as coisas começaram a não funcionar, claro, né? Não é Deus, não tem poder aquilo. Então ele pega ali uma imagem e começa a se prostrar em cima daquilo. E as coisas começaram, então, um abismo puxar outro abismo. E ele falou, não estou satisfeito com esse negócio, não. Eu vou começar a não só a adorar essas imagens, mas eu vou começar a queimar incenso a esses deuses debaixo das árvores. Então ele já começou a fazer essas imagens de fundição, adorá-las, e depois começou a queimar incenso e participar de magias e de rituais debaixo de árvores. A Bíblia fala que toda árvore frondosa que tinha na nação, ele ia ali fazer rituais e virando as costas para Deus e buscando outras saídas, outras soluções, buscando outros deuses, né? Onde que ele colocou no coração que aquilo era Deus. Vou falar, essa garrafa agora é um Deus, né? Ah, não, agora essa garrafa aqui vai ser um Deus, né? Então, ele começou a pegar aquilo por referência que ele podia ver e palpar, né? Para poder adorar. E as coisas começaram a não funcionar também, né? Continuar não funcionando. Então, queimando incenso e fazendo e adorando imagens assim de que ele de fundição, né, que ele colocava como Deus, chegava diante da porta, diante das árvores. Para piorar a situação, ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um sacrifício. Então ele começou a sacrificar e queimar incenso a esses deuses, começou a sacrificar animais, né? Vamos sacrificar os animais e vamos derramar sangue aqui a esses deuses. E a situação foi piorando, né? Foi matando os animais ali em sacrifício a esses deuses e cada vez mais se distanciando de Deus. Foi distanciando cada vez mais. E ele falou, não está dando certo, não. Nós temos que aprofundar nisso. Então ele chegou ao cúmulo de passar o seu filho ao fogo. Você imagina? Queimar o próprio filho. Olha, eu tenho 3 crianças. Eu fico pensando, o dia que eu vi isso aqui, eu falei, gente, isso não cabe dentro de mim. Eu não consigo entender isso. A coisa que a gente mais ama, se você não é pai, o dia que for, você vai entender. O que um pai mais ama na vida são os filhos. Não sei se você consegue entender o que eu estou te falando. Quem é pai e mãe entende. São os filhos. É a nossa herança, sabe? É o sangue do seu sangue, você dá a vida por eles ali. Mas Acas não, Acas pelo contrário, tirou a vida do filho. Ele fez o filho, ele levou o filho no fogo para sacrificar esses deuses, né, que ele havia colocado por deuses. E aí, para piorar a situação, ele começou a achar um culpado. Ele falou, não, o culpado disso então é o Deus que meus pais serviam, né? É o Deus que é o Deus de Israel. Não, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou insultar esse Deus. Eu vou fazer aliança com as nações que odeiam Israel. Então tinha nações ali que odiavam Israel. Edom, que na verdade são irmãos, né? Que deveriam amar. Edom, né? Que vem de Esaú. Mas ele começou a fazer a aliança com Edom. Ele começou a fazer aliança com a Síria. Depois com a Assíria. Ele começou a fazer alianças com nações que odiavam Israel. Começou a fazer aliança com os filisteus. Todas as nações que odiavam Israel, ele começou a fazer aliança. E eu fico pensando, gente, mas um rapaz que era filho de Jotão, foi um bom rei. Jotão foi um bom rei, né? Filho de Jotão, filho de Amazias, filho de Uzias. E Uzias, ele era instruído, né, por um grande sacerdote, por um grande profeta também. Eu falei, gente, ele tinha boa instrução, então ele conhecia a casa, não é possível. Ele conhecia a parte da Bíblia, a parte da história dele, da nação dele,
do povo hebreu que serviu ao Deus que criou os céus e a terra, é o Deus Santo, que aqueles que abençoassem aquela nação, abençoassem Israel, eles seriam abençoados. Mas aqueles que amaldiçoassem Israel também seriam amaldiçoados. Não é possível que ele não entendeu isso. Não é possível que ele não conhecia isso. E ele virar as costas para Deus de tal forma de fazer aliança com nações que odiavam Israel. Então ele estava procurando com as próprias mãos maldição para si. Entende? Procurando maldição para si. E aí ele falou, não, esse trem tá errado, não tá dando certo. Só tá piorando a situação. Então o que ele fez? Ele chegou no templo, né? Tinha um templo, o templo de Salomão ali. E ele pegou os utensílios da casa de Deus e ele destruiu esses utensílios da casa de Deus. Ele fez um acordo na época com a Assíria, porque ele estava sendo atacado pela Síria. E ele foi pedir um favor para a Assíria. E a Assíria, então, invadiu Damasco, né? Que era a capital da Síria. E eles venceram a guerra ali, matou o rei da Síria. E então Acas falou, não, que isso, cara, você vai ficar de mão banana, não. Ele foi até lá, levou os utensílios da casa de Deus e entregou para o rei da Assíria. Então, olha só, aquilo que não era dele, é pertencente a Deus, era para mantimento da casa de Deus, para manuseio das coisas da casa de Deus. Era tudo em ouro, sabe? Tudo em ouro, em pedras preciosas, prata, bronze, coisas assim difíceis de fazer. Imagina, isso é difícil hoje. Imagina naquela época sem tecnologia. Então, coisas assim muito bem feitas, né? E coisas que eram consagradas a Deus, ele tirou da casa de Deus, aquilo que era para manutenção da casa de Deus, e deu para o seu inimigo. Porque o rei da Síria, né? O que ele fez? Pileser, na época era Pileser, ele foi contra a casa depois. Ele pesou a mão ainda mais contra a casa. Ele fez a casa ser escravo dele, né? Pagar tributo. Ele pesou ainda mais a situação de Acas, né? Aí Acas falou, mas não é possível. Esse trem tá piorando, então vou fazer o seguinte, já que a casa está vazia, eu vou fechar as portas do templo. Ó, aquele que servia ao Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que é santo, o Deus que foi ensinado a essa nação, que é o Deus de Israel, ó, vai pagar caro por isso. E ele não permitiu mais, então aí teve uma cisão, né, com Deus mesmo, e fez com que o povo não mais pudesse, né, que o povo não pudesse adorar a Deus. Fez com que o povo não pudesse mais buscar a Deus. Eles não tinham agora a referência do templo. Eles não tinham referência. Não tinha Jesus ainda naquela época, né? Onde que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o nosso corpo representa o átrio, né? Nossa alma, o santo lugar, e o nosso espírito, o santíssimo lugar, onde nós podemos adorar a Deus, né? Ou o nosso templo, nas 3 etapas, nas 3 partes do templo, em espírito, no santíssimo lugar, e em verdade, né? Em verdade, tendo a nossa alma, né, como o santo lugar ali, sendo alimentada sempre pelo pão da proposição que tinha lá no santo lugar, né? E o átrio, onde tinha a comunhão, a guerra, as festas, né? A interação no átrio, nós temos essa interação, né, com o corpo. Então ele fechou, não tinha Jesus naquela época, para que o povo pudesse ter esse entendimento de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quando ele fechou as portas do templo, o povo ficou sem referência de como buscar a Deus. E fez com que a nação se afastasse ainda mais de Deus. Tá vendo o que Acas ele fez? Como é que foi o reino de Acas? Então começou fazendo imagem de fundição, o trem foi piorando, começou a sacrificar e queimar incenso a esses deuses, foi piorando, chegou a passar seu filho ao fogo, sacrificando seu filho, fez alianças com nações que eram inimigas de Israel, que odiavam Israel, destruiu os utensílios da casa de Deus, deu para os seus inimigos, né, esses utensílios, e ainda fechou as portas do templo. Mas isso tem consequências muito grandes. Essas imagens de fundição, onde que ele fez para passar o seu filho, né, entregar o seu filho como sacrifício, né, isso causou problemas por muitos anos. Isso causa problema para a gente até hoje. Até hoje. Se você reparar muito bem, né, em Turim tem uma estátua
Tá? Eu tive a oportunidade em Torino, no Museu de Turim, uma estátua gigante, né? Onde que ela representa, vamos falar assim, deuses, né? Representa deuses, né? E que requer sacrifícios. Olha o tamanho dessa estátua, por exemplo, o tamanho de uma pessoa, não bate nem no joelho, né? Na canela da estátua, gigante. Nós temos lá em Arkansas, nos Estados Unidos, em frente ao Capitólio de Arkansas, uma estátua também que ela refere, né? Ela se refere ao que? Ao sacrifício de criança, o derramamento de sangue, né? Não, eu não vou nem comentar, mas eu não quero estender muito o assunto aqui, mas olha a consequência de Acaz até hoje. E que faz, vem cá, um Capitólio, o que é um Capitólio nos Estados Unidos? É uma assembleia, né? Faz parte onde o legislativo acontece. Vem cá, então esse legislativo está sendo dirigido por quem? Que tipo de Deus que eles estão procurando para ter direção, para ter orientação? Quem que eles estão procurando? Então, e a casa, ele fez ainda um templo, como é que fala? Um altar, que ele copiou lá de Damasco, que ele destruiu o altar do templo para colocar esse altar que ele havia copiado de Damasco para sacrificar, né, a esses deuses que ele havia colocado. E que eu vou te falar, quem sempre quis adoração e cobra o absurdo é aquele que quis o altar de Deus. E ele foi expulso do céu. Ele chegou a ser um anjo de luz. Ele chegou a ser um anjo criado por Deus e almejou o trono de Deus. Ele foi lançado na terra com muita força. Hoje nós conhecemos esse anjo de luz como dragão. Conhecemos esse anjo de luz como Satanás, né? Como o diabo. E esse Satanás, esse diabo, esse dragão, é que ele requer essas adorações. É ele que requer esses sacrifícios, né? Que ficam por trás desses altares malignos, satânicos, né? E que o engano é tão grande e que tem no mundo as pessoas que o seguem, sabendo que o final vai ser muito ruim. Porque viver eternamente todo mundo vai. Ou no céu, com Deus, né? Ou no inferno. Aliás, no lago de fogo, né? Porque até o inferno vai ser lançado lá nesse lago de fogo. Eternamente todo mundo vai viver. Agora, algumas pessoas têm escolhido virar as costas para Deus, assim como Acaz escolheu. Eu não vou aprofundar nesse assunto aqui, nem estender, porque o nosso assunto aqui é como sobrepujar a crise. Mas eu estou te mostrando como estava o reino antes de Ezequias. Quando Acaz escolheu seguir esse caminho, é óbvio, gente, que trouxe resultado essas coisas. Porque se ele afasta de Deus, se Acaz afastou de Deus, ele escolheu ficar amigo do inimigo de Deus, do inferno, do diabo, Satanás, do dragão, da serpente. Ele vira as costas para Deus, então ele se aproxima do outro lado. Se virar as costas para Deus, se aproxima do outro lado. Bom, e isso traz consequências, né? Que consequências? Péssimas, né? A Síria, quando ele entrou em guerra, Acaz entrou em guerra com a Síria, começa com S, né? A Síria levou uma multidão de presos. Repara que não fala nem número. Porque tem outras situações aqui, que eu vou te contar na história, que fala de números. Então, se fala de uma multidão, vai muito além do que os números que são relatados aqui. Uma multidão. É muita gente. Multidão de presos. Então, uma multidão de pessoas passaram a ser escravas, né, de guerra. E fora os que morreram, né? Uma multidão, gente. Multidão. Ele reinou só por 16 anos, presta atenção. Só por 16 anos ele foi piorando a situação. Olha como é que foi acontecendo. Multidão. Então, a nação foi invadida e uma multidão, não sei falar números, multidão de presos, né, foram levados. E aí, para piorar a situação, a inveja, o ódio no coração, ele foi causar guerra com o seu próprio irmão, com Israel. Ele foi lutar com Israel e teve uma grande derrota para Israel. Não teve uma derrota. Ele teve uma grande derrota para Israel. A Bíblia fala que alguns anciãos, tinha um profeta lá que chamava Obed, em Israel, quando Israel estava voltando da guerra,
as pessoas, alguns príncipes da nação, foram de encontro, né, com aquelas pessoas que estavam vindo da vitória da guerra contra Judá. E eles falaram, gente, vocês mataram, Deus usou esse profeta, Obed, para falar que o pessoal que estava na guerra, os príncipes estavam lá em Israel e o exército lutando, né, lá em Judá, guerreando. Eles falaram assim, ó, eles mataram os seus irmãos, Judá, irmão, né, de Israel, com tamanha raiva, com muita raiva, com muita ira. Eles exterminaram aquele povo, acabou com aquele povo. E agora estão trazendo os que sobraram. Trouxeram algumas pessoas como escravos, né, para Israel. Então esses príncipes foram de encontro àquelas pessoas e falaram, vem cá, nós já pecamos contra Deus, estamos longe de Deus, nós temos rei aqui, né, que é contra Deus. Oséias, ele era contra Deus, e antes de Oséias também. Eles não serviram a Deus, não tiveram temor de Deus. Ó, nós estamos contra Deus. Vocês vão lá, luta com tamanha raiva contra os irmãos, traz esse povo, a Bíblia fala que foram humilhados, porque eles pegaram dos despojos da guerra e vestiram aquelas pessoas, vestiram os que estavam nus, olha só. Humilharam, trouxeram eles nus, humilhando, andando naquela terra. E a Bíblia fala também que aqueles que não conseguiam andar, eles mandaram de volta para a terra sobre camelos, sobre jumentos, aliás, perdão, mandaram sobre animais que não conseguiam andar, sofreram demais, foram mutilados. Então, eles sofreram, Acaz teve uma grande derrota, já tinha perdido para a Síria na guerra. Já tinha perdido para a Síria. E agora tem uma grande derrota para Israel. E tanto que Israel é alertado por Deus, gente, vocês, que maluquice é essa, vocês lutarem com tamanha raiva contra os seus irmãos, e agora ainda vem, né, e traz esse povo escravo com fome. Então os príncipes deram comida para eles, vestiram eles, mandaram eles de volta, falaram, vai para a terra dos reis. Olha, já acumulou duas situações difíceis aí, né, bem difíceis. A derrota para a Síria, né, e agora para Israel. Foi uma grande derrota, além da multidão de presos que já tinha sido levado lá para a Síria. Agora algo que me chama a atenção. Gente, teve um rei de Israel que ele lutou contra Acaz. Gente, a Bíblia fala, eu vou mostrar para vocês, 120 mil pessoas foram mortas num dia. 120 mil pessoas. Quer ver? Foi Peca, filho de Remaías. Então Peca, né? Ele lutou contra Acaz e em um dia matou 120 mil homens. Tem mulher e menino foi morto aí, não foi contado. Então eu falei pessoas, eu vou corrigir minha fala aqui. Foram 120 mil homens, que se mulher e menino morreu, não foi contado aqui. Agora, quantas cidades que tem menos de 120 mil pessoas? Ou quantas cidades tem 120 mil pessoas? Tenta imaginar, né, uma cidade inteira sendo morta, 120 mil pessoas. Tenta imaginar 2 estádios de futebol lotados. Vamos pôr 2 estádios aí com 60 mil cada estádio. Um estádio grande, vamos pôr o Maracanã da vida. Quem já foi em estádio, repara aquele tanto de pessoas assim no estádio, você imagina 2 estádios desses. Sendo mortas em um dia. Um dia. Agora eu quero que você imagina isso. Mas eu quero que você leve a sua imaginação a uma situação maior. Como é que o povo ia enterrar esse povo? Quem que ia enterrar esse povo? Os meninos? As crianças? Os filhos? Porque uma multidão já havia sido preso. Uma grande derrota para Israel, não fala nem o número, foi uma grande derrota. Morreu, né? Na guerra. Fora alguns que foram levados cativos, né? Que foram mandados de volta, mutilados, sem força. Aí eles vão numa guerra e eles, em um dia, 120 mil homens são mortos. Onde é que ia enterrar esse povo? Ou ia cremar? Quem que ia fazer esse serviço? Como é que estava o odor na cidade? Gente morta espalhada pelo campo. E você acha que Judá era grande? Imagina como é que estavam então as fontes das águas. Como é que esse povo ia beber água? Quem que ia plantar? Quem que ia colher?
Quem que ia trabalhar para gerar economia no país? Se até agora, eu já tenho uma multidão que foram levados presos, eu tenho uma grande derrota para Israel e eu tenho em um dia o número de uma cidade enorme. Uma cidade grande. Né? Uma cidade grande. 120 mil, vamos pôr de médio porte. Todo mundo morreu em um dia. Homens, só homens, mulher e menino. Então vamos pôr mais pessoas em um dia. Eu fico pensando, quem que ia enterrar esse povo? Como é que estava o odor na cidade? Como é que estava a peste na cidade? Como é que estava cheio de mosquito naquele lugar? Como que o povo ia comer? Como é que estava a angústia no coração daquele povo? Gente, como é que estava a tristeza? Vendo o pai, a mãe, vendo os filhos mortos ali, sei lá. Gente, como é que estava aquele lugar? Tenta imaginar isso, tenta imaginar. Uma situação de guerra nunca é agradável. Né? Nunca é agradável. Para piorar a situação, os líderes do governo foram mortos. O mordomo foi morto. O filho de Acas foi morto. Né? O sobrou, né? Ele passou no fogo com o filho lá, né? Oferecendo a um deus dele. Mas o seu filho foi morto, o mordomo foi morto. Então, o segundo do governo foi morto. Ou seja, imagina o Senado, imagina sei lá, né? Imagina um governo que a gente conhece aqui, o presidencialismo. Então, você imagina assim, o líder ficar sem o apoio dos seus conselheiros ali, né? Da sua liderança. Então, assim, hoje nós temos Senado, deputados, né? Então, assim, nós temos aí outros órgãos, né, que pelo menos deveriam auxiliar um bom governo. Eles foram executados, não tinham lá e a casa agora se encontrava sozinho. Agora você imagina, já perde o exército, perde a sua mão de obra, a sua força trabalhadora. Tá com a nação com a crise sanitária ridícula. Como é que você resolve esse tanto de gente morto no chão? Para cremar, para enterrar? Eu não sei. Como é que ele ia resolver essa situação? Né? Como é que estava a água? Quem que ia plantar? Quem que ia colher? Não tem tecnologia. Como é que você ia comer? Então agora já vem fome, já vem peste. Né? Peste é para pestilência mesmo, enfermidade. Né? E aí? Como é que faz? Aí para piorar a situação, vamos piorar. O governo morre. Eles são mortos, eles foram mortos. Está em guerra, filho. Está em guerra. E eles foram mortos, só sobrou a casa agora. Muito bom. Aí, sobra alguns homens lá, algumas crianças, aí 2.000 pessoas foram levadas cativas. 2.000. Aí eu diminuindo a situação. 200.000 pessoas. Me fala, foram 200.000 mulheres e crianças foram levadas cativas. 200.000 pessoas. Vem cá, peraí. Os homens morreu tudo. Tá, quase tudo morto. Aí sobra as mulheres. Aí as mulheres vão ser levadas cativas. Agora, eu quero que vocês coloquem a situação onde a sua esposa sendo levada cativa, sabe lá o que se acontece lá com sua esposa, com sua filha lá, levada cativa lá para outra nação, para outro país. E aí você tem sua família que morreu. Suponhamos que você não morreu não, você sobreviveu. Você está imaginando a crise que se você está enfrentando? Você consegue se colocar numa situação dessa? Eu não consigo nem me colocar numa situação dessa. É difícil demais imaginar isso. Estando gente morta pela rua, não tem comida, não tem água para beber, não tem água limpa, né? O exército já foi, né? Uma grande multidão havia sido preso, uma grande derrota, mais mortos em um dia. Talvez os valentes, né? Porque eu quero te chamar a atenção nisso, que 120.000 homens valentes foram mortos em um dia, ou seja, os ponta firme de guerra. Cadê? Sua segurança já era. Aquela que você contava com segurança, com alguma esperança, né, de batalha, você perde. Você está sem chão agora. Aí o que sobra, as mulheres, os meninos, as crianças, vai tudo levado cativa. E o que está acontecendo com elas lá? Eu quero que você imagine o que está acontecendo nisso. Aí então, só para você entender, Acas, ele fez guerra, né, contra os edomitas, os filisteus, a Síria, contra a Síria e contra Israel. 5 nações em 16 anos. 5. Se você colocar de 5 em 5 anos, uma guerra, e a guerra não começa num dia e para num dia. Ela vai por um tempo.
Acaz, ele entrou em guerra, saiu de guerra, entrou em guerra, saiu de guerra, entrou em guerra, entrou em guerra novamente, né, simultaneamente. Agora eu quero que você imagine como é que estava essa nação. Eu quero que você imagine isso ao final dos 16 anos, como é que estava essa nação. Que Acaz foi piorando a situação gradativamente. Né? Então ele começou a reinar, vamos colocar aí que ele foi gradativo, fez a imagem de fundição, virou as costas para Deus, foi piorando, queimou incenso, foi piorando, não, agora vamos sacrificar os meninos no fogo, vamos matar esses meninos para esses deuses aí, para esses diabos, esses infernos aí, vamos, né? Vai piorando. Vamos fazer aliança contra as nações inimigas de Israel, nações que odeiam Israel, vamos fazer aliança com esse povo, né? Vamos virar as costas para Deus, vamos insultar Deus, vamos pôr cara com Deus, vamos bater peito com Deus, ver se Deus aguenta. É isso que ele está pensando. Fecha a porta do templo agora, quero ver se Deus vai... Então, Deus, não é que Deus foi mal. Deus falou assim, filho, eu te amo demais. Eu amo demais essa nação. Você só não está entendendo o caminho que você está escolhendo. Você virou as costas para mim, que ama. Deus apenas falou, ó, vou te respeitar. E Deus sai de cena. Meu filho, Deus sai de cena e o diabo aproveita. E olha o que essa nação foi virando. Então, suponhamos então de 15, 16 anos, já tirou 5, que foi gradativo. Em 10 anos eles estão de guerra. A cada 2 anos é uma guerra, então. Vamos pensar? Sobrou quem nesse país? Não, pensa comigo. Então, nós já chegamos aqui em 731 a.C. Sobrou quem em Judá? Me fala. Sobrou quem ali? Mulher, os meninos, tudo levado cativo. 200 mil pessoas, 120 mil valentes mortos em um dia. Uma grande derrota, uma grande multidão de presos, né, foram levados. Os líderes morreram, só sobrou Acaz. Beleza. Chega a casa em 731 e ele morre. E agora? Como é que você resolve essa situação? Não, vamos pegar Ezequias com 25 anos, né? Ele não é o rei, ele não é o filho do rei, ele não é o príncipe hereditário, não é o herdeiro hereditário. Põe ele no governo e se vira. Ezequias, se vira. Então eles pegaram Ezequias e colocou ele no governo. Então eu quis te mostrar como foi o rei de Acaz, para te mostrar que Ezequias, quando assumiu o governo, ele pegou uma crise grande. E eu fico pensando agora, se fosse eu, o que eu faria? O que eu faria? Hoje eu sei o que fazer, porque eu segui o exemplo de Ezequias. Hoje eu faço isso na minha vida, quando eu entro em crise. E olha, eu estou te mostrando que Ezequias, ele pegou um governo em uma alta crise. Crise sanitária, você acha que você está vivendo uma crise sanitária hoje? Eu quero que você tente imaginar ele vivendo a crise sanitária lá naquela época. Com a consequência de tudo que eu te contei aqui. Enterrar esse povo, cremar, não sei, limpar a terra, ter gente para plantar, ter gente para colher, não tem comida, não tem água para beber, não tem água, não tem comida, não tem família, não tem homem, força mão de obra, né, trabalhadora, força física, não tem. As mulheres que sobraram, que poderiam trabalhar, foram levadas também. Sobrou quem no país? Me fala, um gato pingado, um resquício ali? Como que você resolve essa situação? Me fala. Eu quero que você imagine isso. Então, assim, é por isso que eu não quis pontuar a crise que você passa, ou a crise que eu passo. Eu quis mostrar a crise que esse homem enfrentou. Esse homem enfrentou crise mesmo, difícil. Então, você acha que nós estamos vivendo uma crise sanitária no mundo? Imagina a crise sanitária que ele enfrentou. Você acha que o mundo está vivendo crise financeira, crise econômica? Hoje são 7 de dezembro, né, de 2021. Eu morei na Inglaterra há muitos anos, tenho muitos amigos na Inglaterra, muitos amigos mesmo, alunos lá também, que se tornaram amigos. E eu converso com eles. A inflação chegou lá a passar de 300%. Faltar combustível no posto, você vai comprar uma coisa assim, ó, caríssima. A vida lá na Inglaterra tá difícil demais. Você acha que essa crise econômica não chegou em outros países como França, que também escolheu virar as costas para Deus, né? E Boris Johnson, que ele tenha consciência que ele é um país cristão e que ele não trate de virar as costas para Deus, não. Bom, não vou entrar nesse assunto. E outros países também que a crise econômica chegou lá. E aqui no Brasil, graças a Deus, graças ao Senhor Deus, não vou entrar nesse assunto também, mas Deus tem segurado aqui
Mas está chegando algumas coisas, algumas crises, que alguns líderes, né, que têm piorado, virado as costas para Deus, têm virado as costas para Deus e acarretado mais crise, trazido mais crise sobre nós. Porque alguns políticos têm virado as costas para Deus, vem, um tira os impostos, o outro vai e mantém os impostos para o povo sofrer. Para o povo sofrer. O exemplo da gasolina, por exemplo. Vem o governo federal, tira o imposto, o outro vai e mantém o imposto e coloca o imposto lá sobre a bomba, né? Sobre o preço final, não é sobre a origem, não. É para o povo pagar, para trazer mais crise, matar mais o povo de ansiedade, né? De tristeza, de agonia, Aí prende o cara em casa, né? O cara não pode trabalhar, não pode comer, não pode comprar. A situação só vai piorando, né? E no mundo inteiro está acontecendo. Situação da Austrália, da Áustria, bom, anyway. Eu fico pensando o que Ezequias pensou e eu estou tentando te colocar na situação dele. Porque você pode ser que você esteja enfrentando alguma crise econômica, financeira, emocional, não sei. E como fazer? Como vencer essa crise? Eu fico pensando o que Ezequias fez. Eu fico tentando, sabe? Eu olho essa imagem aqui, esse homem ajoelhado, assim, sabe? Com a mão na testa. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aqui está ilustrando um momento que ele recebeu uma carta de Senaqueribe. Senaqueribe insultando a Deus. Pagou caro por isso. Senaqueribe pagou caríssimo por isso. Mas não vou entrar nessa história agora. Fico pensando nesse homem assim, a angústia que esse homem está. Você já passou algum momento em que você põe a mão na testa, assim, igual ele aqui, e fala... Não sei o que fazer. Não sei se eu desisto, não sei. Eu não sei o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. Você já passou por essa situação? Tem tanta mensagem aqui, deixa eu pagar essas mensagens aqui que estão me atrapalhando, né? Então eu fico pensando o que Ezequias, né, ele fez. E eu penso que ele pensou duas coisas. Ele ponderou dois lados. O lado ruim e o lado bom. Eu penso que ele pensou lá em Georão, um rei, né? Olha lá, um rei, em 851, né? Antes de Cristo. Georão também fez altos nos montes de Judá. Peraí, Georão fez igual meu pai, Acaz. E fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém. Fez com que o povo se corrompesse. E até Judá impeliu a isso. Ele falou, gente, então peraí, essa situação não vem só com meu pai, vem situação ruim em muito tempo, né? Desde Georão. Eu penso que ele continuou pensando, Amazias, olha lá, Amazias, né? Amazias então já era seu avô, né? Então, porque nós temos Acaz, Jotão e Amazias, né? Uzias, não. Jotão, estou olhando a Bíblia aqui, tá bom? O pai de Acaz, Jotão, o avô, Uzias, e o seu bisavô, Amazias, né? O seu tataravô, então, Joás. É isso. Então, olha aqui, ó. Então, Amazias trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, virando as costas para Deus também. Tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Fico imaginando, não, mas vem cá, então Acaz, ele poderia ter seguido bons exemplos, mas também teve maus exemplos, né? Poxa, que situação ridícula é essa que nós estamos enfrentando? E Uzias, então? Uzias, né? Então Uzias que foi o seu avô. Então Uzias se indignou e tinha um incensário. Eles fizeram coisas boas. Amazias, Uzias, Jotão, Joás fizeram coisas boas, mas também fizeram coisas ruins. Olha aqui. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignou-se ele, ele pecou contra Deus e contra os sacerdotes. Achou que tinha propriedade, né, para poder fazer algo que era designado somente aos sacerdotes fazerem. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Imediatamente ele foi enfermo, saiu uma lepra, uma enfermidade aqui, hanseníase aqui na testa dele, imediatamente. Então ele começou a prestar atenção que toda atitude ruim havia uma consequência. Havia uma consequência. Olha aqui, repara isso aqui. O Senhor havia humilhado a Judá por causa de Acaz. Olha que humilhação ridícula. Deus virou as costas. Não é que Deus virou as costas, vamos colocar melhor essa palavra? Deus respeitou a decisão de Acaz. Acaz, eu vou te respeitar. Mas, é ruim, né? Porque a minha glória será retirada de ti. A minha presença será retirada de ti. Porque você que resolveu se afastar, essa decisão sua não foi sábia. E com isso, né, a minha honra, onde eu estou, tem honra. Será retirada também. Então é óbvio que a humilhação virá sobre ti. Olha lá. E por parte de quem? Do inimigo.
Olha aqui. Então, Deus permite essas coisas acontecerem, porque ele se afasta. Então, a humilhação, é claro que vem. Pois este promover a impiedade em Judá. Promoveu a impiedade e tinha sido totalmente infiel ao Senhor. Repara nessas palavras. Promoveu impiedade na nação e foi totalmente infiel. Totalmente. Sabe que Acas, quando faleceu, ele não foi enterrado nos túmulos dos reis. Ele não foi digno disso, de ter sido enterrado no túmulo dos reis. Olha só. Olha para você ver. Não foi. Então eu penso que a Ezequias deve ter pensado nas partes ruins dos seus antepassados. Do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, até o tataravô, né? Ele deve ter pensado. Mas, por outro lado, como é que esse homem, então, ia trazer para si algo bom? Ele tem que ter tido experiências boas também para poder achar uma fé, saber o que fazer, ter uma direção. E eu penso, então, que ele pensou em Abias, filho de Roboão. Abias reinou pouco tempo, no máximo 5 anos. E eu fico pensando que, porque teve uma época que Abias foi lutar, né? Olha aqui, está escrito na Bíblia aqui. Né? 2 Crônicas 13, 14, 15. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Quando Judá olhou, ele estava no meio da guerra. Tinha exército inimigo na frente e atrás. Para pensar, como é que nós vamos resolver esse assunto? E era contra seus próprios irmãos, contra Israel. Israel então era mais estrategista, e Abias, né, não tinha tanta estratégia assim. Mas sabe o que eles fizeram? No meio da guerra, então clamaram ao Senhor. Eu penso que Ezequias deve ter pensado, mas vem cá, o que aconteceu? Eles clamaram ao Senhor, no meio da guerra. No meio da guerra pararam, exército de um lado, exército do outro, e clamaram por socorro, gritaram no meio da guerra, clamando. Clamar não é murmurar, é falar baixinho, clamaram ao Senhor no meio da guerra. E então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. Olha aqui, os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo o exército, né? E todo o exército diante de Abias e de Judá. Repara o seguinte, eu penso que Ezequias aqui ele começou a encontrar força. Peraí, então o caminho é clamar a Deus, é clamar lá do íntimo, é gritar, é suplicar, é pegar as minhas forças, né? E direcionar para Deus, e não de pegar as minhas forças e direcionar para essas circunstâncias que eu estou vendo aqui na nação. Esse homem de 25 anos de idade, eu penso que ele, eu vou te falar aqui mais, com certeza, talvez você fique pensando que ele demorou uns meses aí para pensar. Eu penso que ele, eu vou te mostrar, em menos de 24 horas ele tomou essa decisão sábia. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Como que ele fez em 24 horas, ele pensando isso aqui, assumiu o governo e pensou isso. Então imagine ele pensando lá, então eu preciso clamar a Deus, eu preciso gritar a Deus. É outro exemplo que ele deve ter pensado, né? Entraram na aliança para buscarem ao Senhor Deus, os seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Asa fez isso. Asa foi, para mim, foi o rei mais feroz nas suas decisões. Eu estou procurando uma palavra aqui. Ele foi mais assim, convicto, mas não é essa palavra que eu quero ainda não. Ele foi mais arrojado, mas não é essa palavra que eu quero. Gente, sabe quando a palavra na ponta da língua some? Asa foi muito assim, ele foi ao extremo. Talvez você tá com a palavra aí já, você imaginou até a palavra que eu quero. Asa, ele foi muito ao extremo, ele foi o mais arrojado. Ele foi o mais... queria tanto falar, a palavra tá aqui, mas não sai, né? Ele foi o mais, assim... Eu vou lembrar dessa palavra depois, né? Então, ele foi muito arrojado na sua decisão. Eu não vou nem comentar aqui, depois você lê a história, pra você ver o que ele fez. Você viu o que ele fez. Mas o quê? É porque entraram numa aliança com Deus. Então, vem cá, aqui ele já percebeu, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que clamar a Deus. Abias clamou, gritou, e Deus o ajudou no meio da batalha. Ele não esperou a batalha acabar, ele estava no meio da batalha, no meio. E aqui ele falou, a Asa fez uma aliança com Deus, né? Gente, eu queria tanto falar essa palavra. Anyway, ele foi então assim muito convicto na sua proposta de ter aliança com Deus. Ele foi muito arrojado.
ele foi muito firme na sua aliança. Nossa, eu queria tanto lembrar essa palavra, mas tá bom. Asa. E ele deve ter pensado nisso. Depois ele deve ter pegado o exemplo também de Josafá. Falou, creia no Senhor, creia no vosso Deus, e estareis seguros. Creia nos seus profetas, e você vai prosperar. Então eu penso que a Ezequias começou a juntar essas informações boas. As informações ruins dos outros reis afastaram a nação de Deus e eles sofreram consequências ridículas e foram humilhados. E eu penso que Ezequias começou a pensar então nas consequências que os outros reis antecessor a ele, quais foram as suas atitudes que eles tomaram e que foram consequências boas. Então Abias clamou no meio da batalha, né? Asa fez uma aliança com Deus e ele foi muito fiel à sua aliança, como Acas foi totalmente infiel. Asa foi fiel, ele fez uma aliança com Deus ali, Gente, eu não quero comentar no vídeo aqui, né? Mas você lê a história, vai lá e lê, né? Em 2 Crônicas 15, 12. O restante desse versículo aqui, o que acontecia se as pessoas não buscassem a Deus? O tanto que ele foi, ele foi feroz nisso aqui, tá bom? Olha lá, e ele pensou, né, do rei Josafá, eu preciso crer em Deus, a minha segurança está em Deus. Minha prosperidade está em Deus, está em ouvir a Deus. Ouvir o profeta é a palavra de Deus, a voz de Deus. Então minha prosperidade está em dar atenção a Deus. Eu penso que ele pensou em Josafá também quando ele falou o seguinte: quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor lutou por eles, pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, né? Que ali hoje, Amon e Moabe, que ficaram ali com a meia tribo de Manassés, né? Que ficaram antes do Jordão na travessia, né? Gade e Ruben, né? Então, olha ali. E vieram, olha lá, e o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, né? E de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, ali, esse povo, Moabe e Amon, que lutavam contra, Deus lutou para eles, lutou por eles, quando eles começaram a cantar e dar louvores a Deus. Então, penso que Ezequias pensou, gente, eu não tenho que ser inimigo de Deus. Eu tenho que honrar esse Deus, que tem lutado por nossa nação há quanto tempo? Então, o que eu preciso fazer para não virar as costas para Deus? Eu preciso de honrar a Deus. E vem mais na cabeça dele, eu penso, né? Quando Amazias, então, né, chega já perto aqui, então nós já estamos aqui no bisavô, né? No bisavô de Acas, que ele falou assim, força em Deus para ajudar a se levantar, né? Para ajudar a levantar e também para fazer cair. Então ele pensa, poxa, Deus pode me fazer cair se ele se afastar de mim. Mas Deus pode me ajudar também. Amazias, Joás, Jotão, Uzias, todos erraram. Do seu avô, né? Do seu pai até tirando Acas, né? Então do seu avô, todos erraram. Mas também todos procuraram acertar, procuraram corrigir os seus erros. Então eles ponderaram as consequências dos erros e as consequências dos acertos também. Então força há em Deus. E, gente, eu preciso de força, eu estou fraco aqui. Como é que eu vou dominar essa nação, né? Governar essa nação? Eu falo domínio aqui, eu falei errado, perdão. Como é que eu vou governar essa nação se eu não tenho força? E se eu estou longe? A minha nação está longe do Deus que pode me ajudar. Longe da força de Deus. Longe do Deus que tem força. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Então ele começou a pensar nessas coisas, né? Penso eu. Olha aqui, porque Uzias deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Uzias errou, mas também aqui consertando o erro, né? Que era entendido nas visões, Zacarias, que era entendido nas visões. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu fico entendendo assim, eu procurando entender, assim, quando busca a Deus prospera, por que deixa de buscar? Não estou falando de Uzias, não. Talvez tenha entendido só de Uzias, né? Estou falando de você e de mim. Se eu busco a Deus, eu consigo prosperar e bem,
Não estou falando de financeiro, é de tudo, né? Também, mas de tudo. Na minha vida, né? Na saúde, eu consigo alcançar misericórdia, cura, talvez milagres, não sei. Mas eu consigo prosperar. Por que eu deixo de buscar a Deus? Por que eu me deixo levar pelas concupiscências da carne? Por que eu me deixo levar pela soberba dos olhos, soberba da vida, a altivez dos olhos? Por que eu me deixo levar por essa ganância, pela concupiscência dos olhos, ser engodado pela minha vontade, né? A vontade da carne, e esquecer da vontade de Deus, daquilo que agrada a Deus, e me afastar de Deus? Por que nós nos deixamos, né, levar para uma situação, chegar numa situação de crise, para depois tentar recuperar tudo, né, passar todo o caminho? Então eu fico pensando que Ezequias, ele ponderou os dois lados. Os erros dos reis passados, né, dos seus antepassados, que trouxeram consequências, e também os seus acertos, ou tentativas de acertos, né? Tentativas de acertos em que trouxe consequências boas, onde que os reis conseguiram achar força, conseguiram achar prosperidade em Deus, conseguiram achar vitória, né? Conseguiram achar estratégias, tudo em Deus. Então eu penso que ele ponderou essas coisas, esses dois lados. E ele se posicionou, falou assim, não, o meu posicionamento é buscar a Deus. Então, Ezequias, nesse momento ele falou, não, eu preciso buscar a Deus. Essa é a minha única saída. E agora eu vou te apresentar os 7 passos em que Ezequias teve, que Ezequias andou sobre, para poder buscar a Deus, né? E ter esse reino tão próspero que ele teve depois. Primeira coisa que Ezequias teve por atitude foi se santificar. Santificar significa se separar. Santificar significa se separar daquilo em que não é agradável a Deus, aquilo em que é impuro. Então você pode pensar aí aquilo que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus? O que é impuro? O que é contra a palavra? Nós poderíamos aqui citar muitas coisas, né? Mas eu vou deixar você pensar. O que te atrapalha ser santo diante de Deus? Ser santo é ser separado para Deus, né? Você e eu, nós temos nos deixado levar pelas instruções que o mundo tem dado. Eu tenho sido contra a palavra de Deus. Eu tenho ido contra essa palavra santa, essa Bíblia aqui. Eu tenho ido contra a Bíblia. Eu tenho me permitido valorizar mais as instruções que ideologias pregam do que o que a Bíblia ensina. Eu preciso ponderar sobre isso. Eu estou sendo separado ou estou no meio, né? Eu estou sendo levado, né? Ou estou me permitindo a fazer parte de um mundo em que é contra Deus. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Inimizade com Deus. Podemos nos posicionar aí. Você quer amizade com o mundo? Então você tem inimizade com Deus. Você quer amizade com Deus? Você tem inimizade com o mundo. Você tem que se posicionar. Então, assim, a primeira coisa, ele decidiu santificar. O que tem atrapalhado na sua vida e na minha vida, né? A caminhar com Deus. Santificar é isso, você está separado. Santo é separar. Você está separado, né, daquilo em que te impede de estar mais próximo de Deus. Eu coço a língua, né, para apontar muitas coisas, mas é difícil apontar. Eu gostaria que você pensasse nisso. Pensa. O que pode estar te atrapalhando, né? Então tem muitas coisas que você e eu nós precisamos de pensar. Então, por exemplo, eu vou ditar algumas coisas aleatórias. Roubar, pegar aquilo que é do outro, né? Isso não é agradável, então eu vou deixar de roubar, né? Promiscuidade, adultério, prostituição. Quando eu falo de promiscuidade, então eu falo também de internet, na rua, físico ou não, tá? E isso nos atrapalha a ter comunhão com Deus. Então eu preciso largar essas coisas. Adultério, prostituição, promiscuidade, né? Pornografia na internet, por exemplo, né? Outras situações, pensamentos maliciosos, maledicência, isso me atrapalha, né? Falar mal das pessoas me atrapalha ter intimidade com Deus, atrapalha muito, né? Atrapalha muito. Então eu preciso de ponderar o que tem me atrapalhado a ser santo.
falar mal de alguém, né? Ou então dar ouvido, sentar na roda dos escarnecedores, não é nem eu falar, não, é eu dar ouvido a isso. Trocar a verdade da Bíblia, a instrução da Bíblia, por ideologias. Existe uma ideologia que nasceu lá em muito tempo atrás, onde que a família tem que ser desfeita. E essa visão de um Deus único, um Deus santo, criador dos céus e da terra, tem que ser desfeita. Então, essa ideologia começou lá no anarquismo, lá atrás. Ela é agradável, ela é boa, ela é saudável, né? Então, isso tem me afastado de Deus, ou eu posso evitar essas coisas para me procurar me santificar, né? Então, um caminho para se santificar, um caminho, é você orar, procurar orar. Eu tenho dificuldade demais, ore um minuto, mas ore, fale com Deus. Esse 1 minuto vai virar 2. Esse 1 minuto vai virar 2. Vamos lá. Esse 1 minuto vai virar 5. Esse 1 minuto vai virar 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Vai virar um tempo constante de oração. Então, louvar a Deus, glorificar a Deus, clamar a Deus. Clamar a Deus. Repara então o que Ezequias fez para santificar? Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. A casa do seu pai tinha fechado as portas, agora ele abre as portas, ele repara as portas. Mas não foi só no primeiro mês, né? No primeiro ano. Repara aqui, foi no primeiro dia. Por isso que em menos de 24 horas ele teve que pensar tudo. E no primeiro dia do mês, né? Ele começou então, olha aqui, ó, começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. E ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor. E em 8 dias, no 16º do primeiro mês acabaram. Deixa eu te explicar, porque parece confuso, né? É porque é o seguinte, eles limparam o templo em 8 dias. Limparam o templo, né? E gastaram mais 8 dias para santificar. Então foram 16 dias no total, tá bom? Foram 8 dias de limpeza, 8 dias de santificação, tá bom? Então, de consagração, consagrar tudo aquilo a Deus. Então, por isso foram 16 dias, tá bom? Então, e ele começou no primeiro dia do seu reinado. No primeiro dia ele já começou, tá bom? Então, olha aqui, ó. Ouvi-me, né? Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai-vos a casa do Senhor. Santificai as pessoas e a casa de Deus, os vossos pais, e tirai do santuário a imundície. O santuário de Deus é o seu corpo. É o seu corpo, alma e espírito. É você o santuário de Deus, tá? Então, e ele então santifique-se você. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou tudo abaixo dos bosques, tudo aquilo que Acaz tinha feito para queimar incenso, adorar outros deuses. Ele destruiu tudo e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, né? Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamavam Neustã. Né? Então eles adoravam aquela serpente e tal. Ele destruiu tudo. Ele não deixou margem para o povo pecar. E esse é um exemplo muito grande, não deixa margem para que você e eu possamos resvalar os pés. Então o primeiro passo que ele deu foi santificar. O segundo passo foi fazer um compromisso com Deus. Olha o que ele fez. Ele lembrou do exemplo lá, né, de Asa, do rei Asa, em fazer uma aliança com Deus. Olha o que ele fez. Agora me tem vindo ao coração, por isso que eu penso que ele pensou em Asa, ele tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel. O primeiro passo foi ele se santificar, ele orar, ele, se for necessário, filho, que se você jejue, mas que você santifique a Deus, se separe para Deus, para o Senhor. E depois fazer uma aliança com Deus. Ele fez então esse compromisso com Deus. Ele colocou um compromisso de ser filho obediente. Então veio ao coração de se fazer uma aliança. Foi o segundo passo, ter um compromisso com Deus. O terceiro passo, ele não protelou. Ele se colocou pronto, ele agiu em prontidão. Repara nesse versículo aqui. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Quando os levitas chegaram e falaram assim, rei, nós terminamos. Ele não esperou o outro dia, falou, vai deitar, vai descansar, deixa eu dormir aqui, vou tomar um café da manhã, daqui a pouco, vamos lá resolver esse assunto. Não, ele levantou de madrugada. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade, subiu à casa do Senhor de madrugada. Eu fico imaginando esse rei saindo, reuniu os líderes, né, que ele teve que instituir líderes ali, os príncipes da casa ali,
de Judá, e eles foram à casa de Deus, eles se prontificaram, eles não pensaram para amanhã. É por isso que o meu intuito é te convencer a não desistir e te convencer a tomar uma posição agora, sabe? Não deixa para amanhã. Então o primeiro passo foi santificar. Se santifique, faça um compromisso com Deus e age em prontidão. É para ontem. É para ontem, antes do almoço. Olha que prontidão. Ele não esperou amanhecer, ele levantou de madrugada, nem café da manhã não tomou, ele já foi lá. Ainda foi pegar o povo para levar para a casa de Deus. Gente, está pronto. Né? Imagina, no 16º dia, como é que estava o coração desse homem para que passasse, né, pudesse, a casa de Deus, né, pudesse ser limpa e ser santificada. Demorou 16 dias. Né? Talvez seja uma lição para a gente aqui, ó, um tempo que você tire para buscar a Deus, 16 dias para buscar a Deus. Olha aqui, e ele resolveu fazer algo interessante demais, abençoar e amar Israel. Algo que tem me chamado a atenção em alguns líderes mundiais, em dois em específico, quando eles assumiram o governo, o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos. Primeira atitude, quando eles assumiram o governo, a primeira atitude de ambos foi em Israel e reatar as alianças. Sabe por quê? Porque abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, ter uma aliança com Israel é bíblica. Abençoar Israel é bíblico. Eu fico triste demais e ficava muito triste. Eu fui professor de uma escola de elite aqui na cidade de Uberlândia há muito tempo. Eu tinha alguns amigos, né? E esses amigos, alguns deles, odiavam Israel. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Como é que eu vou chegar para falar com esse povo? Odiavam Israel. Eu falei, filho, você está acarretando problema demais para sua vida, você está acarretando maldição para sua vida. Odiava Israel, como é que você pode fazer um negócio desse? Olha aqui, o que Ezequias fez. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel. Acas tinha feito, né, aliança contra Israel, inimizade com Israel. Inimizade. Foi guerra. Então disso, Ezequias mudou o coração e enviou mensageiros para Israel. Falou, gente, vem para cá. O templo está pronto, está aberto, né? E escreveu também cartas a Efraim e Manassés. Algum dia eu tenho a oportunidade de explicar sobre Efraim e Manassés, a bênção sobre Efraim e Manassés que se cumpre nos Estados Unidos e Inglaterra. Eu quero comentar sobre isso algum dia. Para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Repare então que ele fez uma aliança com Israel. E os correios foram passando, cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon. Foram andando muito. Porém, riram-se deles, zombaram-se deles, dos correios e de Ezequias. E Ezequias estava nem aí. Falou, eu vou fazer minha parte. Eu vou procurar fazer essa aliança com Israel. Eu vou abençoar Israel, vou abençoar esse povo. Gente, olha, o caminho está aqui, vem para cá. Olha, nós não temos que ser inimigo. Então eu te peço perdão pelo que meu pai causou. E olha, vamos ser amigos. Eu preciso te abençoar. Deus é contigo. Vem aqui, vem para cá. E ele resolveu abençoar e amar Israel. Então, ó, santificar foi o primeiro passo dele. Ter compromisso com Deus. Agir em prontidão, de imediato. Abençoar a nação de Israel. Abençoar e amar. E depois, qual foi a próxima? Prostrar e adorar a Deus. Reconhecer a Deus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Reconhecer a Deus como santo, como Deus. Repare o seguinte. Então, Ezequias e os príncipes disseram aos levitas, né? Que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, né? Com os cânticos, os salmos. E o louvaram com alegria e se inclinaram, ou seja, se prostraram, se humilharam e adoraram a Deus. Louvar e dar honra. Louvar é dar honra. Eles louvaram a Deus, talvez com cânticos, com palavras, né? Com palavras, não com palavras, tiraram as palavras torpes da boca. Então louvaram a Deus, deram honra a Deus, se inclinaram, se humilharam, se prostraram e adoraram a Deus. Olha, é o que nós devemos fazer. Reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Reconhecer que Deus é tudo em nós. Olha aqui, o sexto passo que ele fez. Confiar em Deus. Você só confia em quem você conhece. Você não transmite, você não deposita a sua confiança em quem você não conhece. Ele precisou de meditar tudo isso nas atitudes prós e contras dos seus antepassados
para conhecer melhor a Deus. Ele era um rapaz novo, 25 anos, teve que tomar essa decisão rapidamente, em meio a uma crise violenta que ele estava enfrentando, que eu te mostrei agora há pouco. E ele teve que então agora falar assim, pronto, agora eu tenho condições de confiar em Deus. Talvez eu te convido a olhar para trás um pouco, pensar, se você não tem muitas histórias de intimidade com Deus, algumas experiências, olha para aqui, para a Bíblia, conversa com Deus aqui, olha o que Deus tem feito durante toda a história, ao longo de toda a história. Você vai ter condições de confiar em Deus. Olha aqui, no Senhor Deus de Israel confiou. Está falando de Ezequias. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só, não teve quem confiou mais. Tanto que ele teve uma experiência maravilhosa, né? Deus falou que ele ia falecer, ele orou a Deus, Senhor, né? Olha aqui, me ajuda aqui, eu tenho sido íntegro, né? Inteireza de coração. Deus falou, Isaías, volta lá, conversa com ele, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E Deus ensinou como que ele curaria aquela enfermidade. Ele ia morrer, a enfermidade tinha cura. Deus ainda mostrou como é que ele seria curado da enfermidade, deu 15 anos de vida para ele. Cometeu um erro depois. Mas olha a intimidade. Olha aqui, um rei que teve condições de orar a Deus e fazer o tempo voltar. Gente, que oração é essa? Né? Ó, Josué mandou o sol parar e a lua parar, mas ele mandou voltar o tempo. Né? Quem explica isso? Deus, só Deus. Deus é o arquiteto de tudo. Mas a gente, que confiança é essa? Eu te pergunto, não quero que você responda em voz alta, não. Talvez sua resposta vai ser até meio ser cabisbaixa, assim. Você confia em Deus? Talvez você fique até cabisbaixa, assim, gente, eu acho que não. Eu já parei para pensar, eu confio em Deus? Eu já me fiz essa pergunta. E o sétimo passo, ele foi perseverante. Gente, é isso que eu falo, a situação às vezes não mudou de uma hora para outra. Talvez não tenha mudado de uma hora para outra, mas olha esse versículo. Porque se chegou ao Senhor, ele se chegou a Deus e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Mas o que está no meio do versículo é o que mais me chama a atenção, vou colocar para você. Ele se chegou ao Senhor e não se apartou dele, independentemente da situação, se Deus estava respondendo ou não, se estava no tempo de Deus, no tempo dele, de Ezequias, ele não se apartou de Deus, dando resposta ou não, a situação mudando ou não, ele não se apartou de Deus. Isso aqui é tremendo demais, isso aqui é maravilhoso, sabe? A palavra que eu acho que é maravilhoso. Ainda que a figueira não floresça e ele continuar ali, não se apartando de Deus. Então, assim, esses 7 passos que Ezequias teve, né? Ele procurou santificar, ele procurou ter um compromisso com Deus, agir em prontidão, abençoar e orar e amar Israel. Eu estou distante de Israel, trabalhei com judeus 8 anos, muito tempo na minha vida. Eu aprendi a entender aquele povo. Povo sofrido mesmo, olha, sofrido, perseguido, então eles ficam ressabiados mesmo. Fica, lógico que fica. Bom, minha tristeza é não reconhecerem Jesus como Filho de Deus, tá? Mas tem que amar aquele povo, porque foi um povo escolhido por Deus e é bíblico isso. E depois, o 5º passo lá, prostrar e adorar a Deus, confiar em Deus e ter perseverança. 7 passos que mudou a minha história de vida. Mudou. Gente, eu não quero falar o que eu passei, porque às vezes é até humilhante. É humilhante, eu me sinto humilhado. Sinto triste de lembrar, mas às vezes é bom olhar para trás para ver que se eu me santificar, ter compromisso com Deus, me prontificar, abençoar e amar Israel, prostrar e adorar a Deus, confiar em Deus e perseverar até que a situação mude e continuar perseverando depois que mude. São 7 passos que vai mudar a sua vida. Mas Alex, agora você está sendo imperativo, você está falando que vai mudar? Estou falando que vai mudar. Quando? Deus sabe. Deus sabe. Mas e se não mudar? Eu tenho certeza que pode não mudar aqui na Terra. Mas mudou alguma coisa no seu íntimo. Vai no céu, você vai ficar feliz. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá? A situação, olha, a situação muda. Pode não mudar o físico. Pode não mudar o físico. Pode não mudar aquilo que você esperava.
mas no interior, no seu íntimo, as coisas vão mudar. Você vai parar de culpar a Deus, você vai parar de ser agressivo com Deus, vai ser mais íntegro, inteiro de coração. Isso vai mudar, isso vai mudar. Mas eu queria que mudasse a situação física, a enfermidade fosse embora, eu queria que fosse curado, eu queria que a situação financeira mudasse. Deixa eu te falar. Mais de 90% das vezes muda. Muda no físico, muda no financeiro, muda no emocional, muda. E quando não muda? Talvez foi melhor não mudar, mas no íntimo mudou alguma coisa, né? No íntimo mudou alguma coisa. E o melhor está por vir, que é a vida eterna em Deus. A vida eterna em Deus é o melhor. Então, vai mudar. Alguma coisa vai mudar para bem, tá bom? Para bem. Siga esses 7 passos, foi uma bênção na minha vida. O resultado que Ezequias alcançou, começando aquela crise que eu te mostrei, que ele conseguiu sobrepujar a crise. Ele conseguiu. Ele alcançou prosperidade, alcançou abastança, bonança, milagres, bênçãos, alegria, vitórias, alcançou intimidade com Deus. É tudo isso que eu estou te propondo a alcançar. Alcançar prosperidade, abastança, bonança, milagres, bênçãos, alegria, vitórias, intimidade com Deus. Tudo isso eu estou te propondo a você alcançar, seguindo apenas esses 7 passos. Santifique, ter compromisso com Deus, ter prontidão, abençoar e amar Israel, prostrar e adorar a Deus, confiar em Deus e ter perseverança. Dessa forma, nós juntos, né, nós podemos sobrepujar a crise. Então, eu finalizo esse tema, sobrepujando a crise, te apresentando esses 7 passos. Meu jovem, minha jovem, Deus te abençoe grandemente, te prospere em todos os seus termos. Fique na paz, até mais.